Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o quadro que nós fazemos da liturgia da palavra dominical. Então eu não sou padre, por isso não chamo de homilia, né? Mas é uma liturgia a respeito dos textos que nós refletimos todo domingo. E nesse domingo, né, dentro da oitava de Natal, nós iremos celebrar a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Meus amados irmãos, para falar sobre a família, que é um projeto de Deus, isso nasceu no coração de Deus, e é um projeto tão lindo, tão extraordinário de Deus, é a instituição mais antiga que Deus fundou, que Deus realizou, é a família. E isso é tão extraordinário que Deus Filho, o menino Jesus que nós celebramos no Natal, ele quis vir salvar a humanidade e veio habitar no seio de uma família. Isto tudo como projeto de Deus para nos dar o ícone mais perfeito de como deve ser as nossas famílias. Está aqui, o ícone mais perfeito de como nós devemos ser família. Esse aqui eu ganhei, né? Eu e minha esposa, quando nós fomos pregar, tá aí, Sexto SCC São Pio X, da paróquia de São Pio X. Nós ganhamos essa lembrancinha aqui, né, da Sagrada Família. Então, esta é a família que é modelo para todas as famílias do mundo. E é constituída de homem, mulher e sua prole, o filho, né? Então, meus amados irmãos, esse é o modelo da família. Fora esse modelo da família, esposo, esposa, filhos, esposo, esposa, mesmo que não tenha filhos biológicos, mas filhos do coração. Este é o modelo, isto está no coração de Deus. Foi esse o modelo que Deus constituiu em seu coração, projetou para o mundo visualizar como ícone essa família. E é sobre isso que a liturgia deste domingo, dentro da oitava do Natal, vem trazer para nós. A primeira leitura é extraída do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo do 3 ao 7, depois 14 ao 7a. Né? E diz assim a leitura: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Deus honra o pai nos filhos, ou seja, os filhos são a honra de Deus para os pais. Deus honra o pai nos filhos, ou seja, os filhos são motivo de orgulho, de honra para os seus pais. E sobre eles, sobre os filhos, a autoridade da mãe é confirmada. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, Deus está dizendo. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Ou seja, um filho que ama o pai alcança o perdão dos pecados. Um filho que honra o pai alcança os perdões de suas culpas. A sua oração será ouvida e evita cometer outros pecados, o filho que honra seus pais. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Um filho que respeita a mãe é como alguém que ajunta tesouros, riqueza. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Então, um filho que honra seu pai
terá alegria com os seus filhos, porque os seus filhos também o honrarão. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é consolado da sua mãe. Então a mãe vai consolar sempre um filho que honrou o seu pai. Meus filhos, ampara o teu pai na velhice, e não lhes cause desgosto enquanto ele viver. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensível para com ele. Então, mesmo que o teu pai, mesmo que ele esteja tão velho, mas tão velhinho, como diz hoje, né, um velho gagá, ou como se diz, um velho caduco, mesmo que ele esteja caducando, honra ele, respeita ele, cuida dele, né? E ele diz: não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Então, a caridade que um filho faz a um pai servirá para... deixa eu ler de novo. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. Então, uma caridade que você faz ao seu pai repara os teus pecados. O apóstolo Tiago, o bispo da igreja de Jerusalém, disse que quando nós damos esmola, nós tiramos de cima de nós uma multidão de pecados. Ou seja, a caridade tem esse poder de tirar pecado, de tirar da nossa vida os pecados que nós cometemos. Agora, lembrando, a caridade sincera. Veja o que diz o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje. Na segunda leitura de hoje, que foi tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, veja o que o apóstolo Paulo diz, porque se a primeira leitura está dizendo que a caridade feita ao Pai, a honra dada ao Pai, perdoa os pecados, veja o que Paulo diz para nós a respeito da misericórdia, da caridade. Paulo diz assim: irmãos, versículo 12, Colossenses 3, versículo 12. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, sincera bondade, sincera humildade, sincera mansidão, sincera paciência. Se ele diz: por isso revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, é porque ele está querendo dizer que existe uma falsa misericórdia, uma falsa humildade, uma falsa mansidão, uma falsa paciência, uma falsa bondade. Então, fazer o que a primeira leitura pede de nós para com os nossos pais, isso tem que ser feito com uma caridade sincera, com um amor sincero. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Isso é para acontecer. Paulo está falando aqui para a igreja, de maneira geral. Mas isso, a igreja doméstica, a família, é a igreja doméstica, como está lá no documento do Concílio Vaticano II, como a liturgia de hoje coloca, família, pequena igreja, né? Está aí, para a igreja, mas para a igreja doméstica também. Versículo 14, mas sobretudo amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é o amor. Ele diz que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, a igreja, e também nós aqui colocamos como a família, membros de um só corpo. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habita em vós. Isso é para a família, de maneira espetacular, de maneira
de maneira, como é que eu posso dizer, sumiu a palavra agora, de maneira específica para a igreja doméstica hoje, para a família. Versículo 16, que a palavra de Cristo com toda a sua riqueza habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria, do fundo dos vossos corações. Cantai a Deus salmos, hinos, cantos espirituais e ação de graças. E veja o que o apóstolo Paulo diz aqui para o pai, para a mãe e para os filhos. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Para a esposa, isso aqui Nossa Senhora fez, né? Na Sagrada Família, Nossa Senhora fez com perfeição. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos. Esposas, né? Porque ele está falando para todas as esposas. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Uma solicitude que seja conveniente a ela, porque convém ao Senhor que a esposa seja solícita aos seus maridos. As esposas aos maridos. Filhos, ou melhor, versículo 19, maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Maridos, o ícone dos esposos, o ícone dos maridos está aqui, São José. Solícito, tão solícito que nós vamos ver no Evangelho de hoje a sua solicitude, como ele foi solícito a Nossa Senhora e ao seu Filho Jesus. Versículo 20, Jesus fez isso com perfeição. Primeiramente porque ele é Deus, e segundo, porque o livro de São Lucas diz que ele era submisso aos seus pais. Lá em Lucas, quando Jesus é encontrado no templo discutindo, debatendo com os doutores da lei, Nossa Senhora chama Jesus e tem todo aquele episódio que nós conhecemos, onde Jesus disse: não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? E depois disso você pode ver que vai dizer o evangelista Lucas: e ele desceu para Nazaré e foi submisso aos seus pais. Então veja, esse exemplo que o apóstolo Paulo está dando aqui para os filhos é o Cristo mesmo que inspira Paulo a dizer, porque ele, Jesus, na Sagrada Família, viveu e ensinou isso para nós. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Por isso, é bom e correto no Senhor. Pois isso é bom e correto no Senhor. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Pois isso é bom e correto no Senhor. E ele diz ainda: pais, não intimideis vossos filhos, para que eles não desanimem. Então, quando um pai e uma mãe começam a intimidar os filhos com situações diversas, ele desanimará. Às vezes a gente escuta pai e mãe, que não aprende isso aqui, que não aprendeu esta palavra, quando um filho vai pedir ajuda na tarefa da escola, e às vezes o menino tem dificuldade para aprender, aí às vezes o pai ou a mãe tem a capacidade de dizer que a criança é burra. Olha, então isso desanima o filho, isso desanima os filhos, E vamos ver o que o evangelista hoje coloca para nós da solicitude de São José. Mateus, capítulo 2, versículo do 13 ao 15, depois versículo 19 ao 23. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então nós vimos ontem, sábado, a morte dos mártires infantis, dos mártires inocentes, das crianças que morreram por causa desse episódio aqui, que Herodes procurava matar Jesus e, querendo matar Jesus, não o encontrando, mandou que matasse todas as crianças
do sexo masculino que tinha de 2 anos a 0 anos de idade. 0 ano de idade, né? Versículo 14. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Solícito. São José foi solícito. São José não foi grosseiro. São José foi eficiente, graças ao que o anjo lhe pediu e a fé que ele tinha em Deus. E ele diz, versículo 15: ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pela boca do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então nós podemos ver neste evangelho a providência divina traçando os caminhos para que se cumprisse, para que o povo judeu tivesse compreensão de quem era o Messias quando visse Jesus. Porque tudo, a providência divina, no seu mistério, ia conduzindo para se cumprir de acordo com o que as profecias haviam falado. Então, foi para o Egito e ficou lá. Foi para o Egito graças a quê? Graças à violência de Herodes, graças à ganância de Herodes, que queria ser rei e achava que Jesus estava ali ameaçando o seu reinado, e de fato ameaçava, né? Graças a essa ganância de Herodes, a providência divina conduz Jesus ao Egito para dizer aquilo para fazer se cumprir aquilo que o profeta havia dito: do Egito chamei o meu filho. E veja mais um exemplo da providência divina. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, no Egito: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, ou seja, o zelo de São José por Jesus e Maria, e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Então, a providência divina age no medo de José. Então veja, José teve medo de ir para Israel. E com medo, graças a esse medo que ele tinha de Arquelau, que reinava no lugar do seu pai na Judéia, ele diz que, por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia. Então ele ia para a Judéia. José ia para a Judéia, mas teve medo de Arquelau, que reinava no lugar do seu pai, e por isso desceu para a Galileia. E por que desceu para a Galileia? Graças à providência divina, usando do medo de José, o anjo anuncia para que ele, veja o que diz: por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Para quê, meu irmão? Para que a providência divina, usando do meio de José, leva José, avisado em sonho pelo anjo, para Nazaré, na Galileia. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então ele foi para a Judéia para ser chamado Nazareno. Então, meus amados irmãos, o salmista de hoje diz para nós: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Feliz é a família que teme o Senhor e trilha os seus caminhos. Aqui está a família que é ícone para nós. Maria é o exemplo perfeitíssimo de mãe para todas as mães. José é o exemplo, é o ícone perfeitíssimo de pai para todos os pais. E Jesus é o exemplo perfeitíssimo de filho para todos os filhos. E aqui está o ícone perfeitíssimo de Deus,
gerado no coração de Deus para ser ícone para todas as famílias no mundo inteiro. Jesus, Maria e José, a minha família, a nossa família, vossa é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você. Feliz ano novo, que eu não desejei para vocês ainda do canal, e um feliz ano novo. Deus abençoe vocês. Um ano de muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.